gleba à margem da rodovia, e a gleba contígua é esta que receberá o empreendimento residencial que foi aprovado. Só para entender, então, são empreendimentos distintos, vamos falar assim. Mas é citado no acordo, então, também a construção do hospital está sendo liberada por essa decisão? Eu não entendi no final da leitura que o secretário fez. Na verdade, é que integrou a LIDE, né, na condição de o que juridicamente se chama amicus curiae, né, porque é uma parte interessada na discussão que se estabelecia, a Sociedade Beneficente Senhoras do Hospital Sírio-Libanês. Por quê? Porque o complexo hospitalar, como se pretende implantar na região, ele não pode ficar lá cercado de pastagem. Ele precisa de uma infraestrutura que é de natureza urbana. Ele precisa de residências, ele precisa de uma infraestrutura de desenvolvimento para aquela região. E aí, então, consorciava-se todo o desenvolvimento do complexo residencial que se desenvolvia ali, no loteamento, associado a ele, que é uma situação ligada a esta sociedade mais o banco que faz o trabalho, para implantar esse complexo hospitalar em conjunto com aquela extensão de empreendimento imobiliário que se pretende ali. Deu-se por válido, admitido como constitucional, a aprovação do que estivesse resolvido até a data da liminar. Até a data da liminar, tinha-se a primeira fase do empreendimento residencial, do loteamento residencial. Não se tinha aprovação de nada relativo ao hospital. O hospital, inclusive, é passível de outras interpretações, de outros mecanismos legais que lhe favorecem a possibilidade de ser ali instalado, independentemente de ser área rural. Até aqui. Você podia ler o acordo novamente? Eu vou ler para você. Este trecho que eu li. Isso. Por fim, ante os fatos trazidos pelos interessados intervenientes, sobretudo pela Sociedade Beneficente de Senhoras, Hospital Sírio-Libanês, na qualidade de amicus curiae, entendo manifesto o excepcional interesse social a justificar, com apoio no artigo 27 da Lei 9868 de 99, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que a presente decisão tenha eficácia não desde a publicação da lei, e sim desde a data da concessão da liminar destes autos, para preservar as situações jurídicas consolidadas até então, como a aprovação de empreendimentos sob a égide da legislação impugnada. A parte que fala do hospital, você falou. Aquela parte que fala do hospital. É que eu lhe digo assim. Não, eu só queria, só para a questão de como, inclusive, essa sessão está sendo televisionada, transmitida, se pudesse falar no microfone, e se fosse até ali, inclusive, e assim, objetivar a pergunta, para que possa. Por favor, eu peço que aqueles que quiserem fazer um questionamento se identifiquem, né, para que fique registrada aí a participação. Obrigado. Bom, o primeiro questionamento que eu queria fazer até agora é o seguinte: me parece que nesse acordo está bem claro que a aprovação. Pela ordem, só para se identificar, para ficar registrado. Manuel Bueno. Obrigado. Me parece que pelo esse acordo está bem claro que o interesse em aprovar esse empreendimento seria a contrapartida do hospital, né? Me parece que está bem claro naquilo que está sendo dito no acordo. O hospital não vindo, eu não vejo por que esse empreendimento deve ser aprovado. Em segundo lugar... Ninguém falou que o hospital não vem. Vai vir então. Ninguém falou que o hospital não vem. E a sua leitura é muito peculiar, porque ela, na verdade, não é a leitura do acordo. A menção à Sociedade Beneficente de Senhoras, que o desembargador faz, é buscando os argumentos desenvolvidos por esta sociedade em defesa da constitucionalidade da lei, que ele ressalta e utiliza. Não foi o único interveniente interessado
que atuou no processo. Porém, aonde melhor ele identificou o relevante interesse social para modular os efeitos da inconstitucionalidade foi nos argumentos apresentados pela Sociedade Beneficente de Senhoras. Isto não vincula uma coisa a outra de forma alguma, porque a decisão da modulação não é relativamente ao hospital, é relativamente ao fato de ao que os empreendimentos aprovados até a data da concessão da liminar sejam válidos. Então isso não diz respeito senão aos empreendimentos que até aquela data, e note que isso eu não conheço, não tenho conhecimento para te explicar aqui, mas eu não conheço se somente este empreendimento na Santa Paula, na sua primeira fase, foi beneficiado por isso. É possível que, como outras leis foram também, outras inserções no perímetro urbano, caíram a oportunidade da edição da declaração de inconstitucionalidade da lei, outros empreendimentos que estivessem já aprovados até a data da concessão da liminar e que se beneficiaram deste mesmo efeito de modulação. Por isso que eu lhe pedi para reler o acordo na parte que falava do hospital. Não tem uma parte que fala do hospital? Ele se refere aos argumentos do hospital. Vou ler uma vez mais a você. Ele diz assim: por fim, ante os fatos trazidos pelos interessados e intervenientes, sobretudo pela Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês. Ou seja, qual é o elemento que ele trata aqui? Os fatos que os intervenientes trouxeram. Ele realça o Hospital Sírio-Libanês e decide que há, então, motivação para modular, que há o excepcional interesse social, que exige o dispositivo de lei para que ele possa fazer a modulação. Então, entendendo que estavam apresentadas razões excepcionais de interesse social, ele modula. E como é que ele modula? Dizendo que todo empreendimento que esteja aprovado até a edição da liminar vale. Qual é o interesse social? Eu não tenho aqui, eu não tenho a Lídia aqui. Com certeza está se referindo à contrapartida do hospital. Não. Isso aí é supor o que não está escrito aqui. Você está fazendo uma suposição por notícias que foram dadas na cidade. Essas notícias foram dadas, foram largamente alardeadas, que iriam fazer um empreendimento aqui na cidade e que por contrapartida, por compensação do empreendimento que ia ser feito, iam dar um hospital para a cidade. O senhor ouviu a secretária dizer que não há contrapartida posta nessa questão. Loteamentos não comportam contrapartida. Loteamento você faz exigência de execução de obras de infraestrutura que a lei manda. 6766 manda que executem essas obras. É obrigação de você desenvolver o viário, as áreas institucionais, a iluminação pública, abastecimento, coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Então, é esse o campo de obrigação que existe posto. Não existe um hospital vinculado à aprovação. É diferente de você, por exemplo, empreender um CSE 6 e, em função desse CSE 6, que é um porte construtivo maior do que aquele admitido no zoneamento, impõe-lhe uma contrapartida de natureza social à cidade. E você, então, vai fazer uma creche, porque você está fazendo um shopping center, ou você está fazendo um conjunto residencial de determinado porte, e por aquele empreendimento lhe é imposta uma contrapartida. Então, esta natureza não está presente no que se trata aqui. Bom, o que eu entendi foi que houve uma decisão tomada num espaço curto de tempo em que a lei virou constitucional, vamos dizer assim, né? E depois, ao se falar sobre essa decisão tomada durante esse período, né, no acórdão, a pessoa, que eu não sei exatamente quem foi, o juiz, determinou que pelo interesse social, e com certeza um empreendimento imobiliário não é um interesse social nenhum, né, pelo interesse social, e com certeza ele estava se referindo ao hospital, né, é que ele aprovou esse empreendimento. Eu só vejo isso dessa forma, não há como ver de outra forma.
permita dizer, para qualquer um de nós fecharmos questão sobre uma coisa, nós não temos o texto completo na mão. Não sei quantos foram todos os interessados intervenientes. Se dois, se pôs no plural, se um só, podem ser dois ou mais. Não conheço o argumento de nenhum deles desenvolvido, porque o acórdão não traz isto. Né? Mas o curto espaço de tempo a que você refere são 13 anos. São 13 anos. A lei foi editada em setembro de 2000 e a liminar é de 2011. Então, nós temos uma 2011. Nós temos uma situação assim, é muito tempo. Até mesmo para morosidade de apreciação e aprovação de projetos na cidade de Campinas, que também é tão falada e alardeada, é muito tempo. Né? Então, entre a edição da lei e o seu banimento como inconstitucional, correram 13 anos. Não é um curto espaço de tempo, por mais que se conceitue a situação de uma forma exótica. Também não posso me permitir concluir que o interesse social seja o hospital, porque não há uma manifestação nesse sentido no texto que tenho na mão. Não sei que argumentos deduzir. Então eu não estou contraditando o que você disse. Posso até chegar à conclusão, lendo o texto e mostrando essa evidência, que é isso mesmo, que o hospital é o grande interesse social. Mas, sem o texto, eu não tenho condições de fazer essa afirmação. Também não tenho condição de negar a sua suposição. Pois não. Boa tarde. Eu sou Regina, sou médica da Prefeitura e coordeno o centro de saúde dessa região, no bairro de Laje Campinas, há pelo menos 12 anos, desde a sua fundação, da sua inauguração. Eu queria duas questões, assim, que eu estive presente, inclusive, no lançamento oficial, quando veio a equipe do segundo mês, da Fazenda. A Fazenda, para quem não conhece, a antiga sede da Fazenda do Jockey Club, né? A entrada é pela SP-340, ao último retorno de acesso, antes do pedágio, que dá acesso a Jaguariúna. É uma área imensa, né, que ela pega desde da fronteira da rodovia e vai até encontrar o rio Atibaia, lá na região da Chácara Leandro. E por ser médica, até para justificar porque eu não entendo de leis, mas de estar muito próximo nesse período, eu fiquei muito feliz de saber que meu empreendimento desse porte para a cidade de Campinas, e na época tive as seguintes informações não oficiais, informações de conversa. Uma, em que existe uma lei que permite a construção de hospital em área rural. Correto. E o hospital viria fazendo uso desta lei. E não era contrapartida. Na época, isso conversas do dia a dia. A contrapartida seria a infraestrutura, porque todo o vilage, desde a SP-340, os bairros inteiros, a rodovia, até chegar no fim do que eu chamo de minha área de cobertura e de responsabilidade do centro de saúde, não há esgoto. E pouquíssima área com acesso à água da Sanasa. Então, a contrapartida, no nosso entender, quando fui para lá, por incrível que pareça, os meus maiores problemas, lembrando que ali se trata do distrito de Barão Geraldo, um dos distritos mais ricos dessa cidade, e eu tinha os piores indicadores socioeconômicos. Então, eu tinha ainda parto domiciliar, ainda crianças gravemente desnutridas, ainda um índice que é muito da nossa área, que é o CPOD, de desperdícios cariados e obturados, ligados a uma infraestrutura absurda, de até hoje não ter o mínimo do mínimo, que é a infraestrutura de saneamento básico. Então, a questão estava focada neste ponto. Eu participei muito animadamente da discussão, mesmo porque eu tinha interesses e continuo tendo, e aí vai a minha pergunta, senhora secretária, se desculpa, eu vou usar o nome de contrapartida, mas, ou dizer reserva das áreas institucionais, se é possível que nessa reserva, que são equipamentos públicos, há a possibilidade da gente requerer a construção
não só de um centro de saúde, que eu não posso falar, pensar em saúde só como o equipamento de saúde, mas pensar num complexo que tenha escola e creche e o centro de saúde, fazendo nessas áreas. Como que eu tenho que encaminhar isso? Mesmo porque, aproveitando a oportunidade, eu não posso deixar de fazer uso, né? Eu sou uma fã, uma devota do SUS, uma militante do SUS, e não posso deixar de fazer a oportunidade de defender a minha comunidade lá. Eu estou com um problema grave, até hoje eu não tenho sede própria. Eu estou numa cidade do Norte de Campinas. Jura, por Deus? Então já vou embora. Não vá, por favor. Nesta semana, me permita, perdão interrompê-lo, mas Fique à vontade, agradeço. eu quero lhe dar essa... primeiro eu quero dar o meu testemunho de reconhecimento aos médicos e médicas que têm esta devoção pelo SUS, porque são construtores de um sistema de saúde que objetiva o indivíduo humano em si mesmo, independentemente da sua profissão, da sua classe social e do que quer que seja. Vocês que são construtores do SUS, e o SUS é um experimento que nasceu com grande vigor na cidade de Campinas, não foi o único lugar, mas é um dos seus principais polos de desenvolvimento. Eu tenho grande reconhecimento ao trabalho que vocês realizaram ao longo do tempo nesta cidade, desde os tempos de Sebastião de Moraes e a multiplicação dos postos de saúde com as atenções primárias que começaram a se estabelecer e ser exemplificador de uma política de saúde à população a partir da gestação, a atenção à saúde da mulher, que vai, nos poucos anos de passagem, vai se constituir um CAISME dentro da Unicamp, né, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, vocês são pessoas, são revolucionários silenciosos. Né? Vocês têm promovido uma grande transformação na essência da atenção de saúde à população, pachorrendamente, né? Perseverantemente. Eu dizia a um sobrinho meu há um tempo atrás que a diferença entre o teimoso e o perseverante é que o perseverante conquista, o teimoso é aquele que não conseguiu. Ele é só teimoso. Vocês são perseverantes e têm transformado, construído um sistema de saúde que já não falta nada para ser lá fora visto e respeitado. Chegamos a um dado momento que a maior economia e a maior riqueza do planeta olhou e pensou que tinha que ter alguma coisa parecida com o SUS lá na terra do tio Sam. Né? Então isso é trabalho de vocês e eu rendo minhas homenagens a vocês por isso. Há uma área dita de praça lá no Village que foi assim definida na aprovação do loteamento em 74, 75. Portanto, anteriormente à edição da lei de 77, que vedou a alteração de destinação destas áreas a outras finalidades. E essa possibilidade jurídica, tem aqui presente não só os advogados que são vereadores, mas tem aqui presente, deve dizer, o meu amigo e antecessor na Secretaria de Assuntos Jurídicos, o Dr. Manuel Carlos, o ouvidor da Câmara, pessoa de grandes serviços prestados a Campinas e que não desiste, está sempre acompanhando, atenta e acuradamente as situações e que sabe que podemos fazer desta interpretação jurídica segura para que aquele terreno possa ter, em parte, não vai ser a sua totalidade, a praça vai continuar e vocês vão ter o terreno para a construção do centro de saúde lá do Village. Isso foi conversado por coincidência com a doutora Marta Rossini, esposa do vereador Rossini. Hoje é quinta-feira, na terça-feira isso foi tratado, está encaminhado. Então, pelo menos essa parte eu posso dizer com toda a segurança. Queria dizer também que a questão das outras contrapartidas,
Eu Village eu conheço também. Barão Geraldo, você frisou, é uma das áreas mais ricas da cidade. Mas são 3 Barão Geraldo. Né? O eixo da cidade universitária, que é esse Barão Geraldo ressaltado, lá ao lado do Parque Real, da Santa Isabel, é o parque. E o Guará e Village. Né? Então, são ambientes carentes, lá de Barão Geraldo.